Olá, moçada. Essa aula vai tratar do assunto de turismo, com o olhar econômico e geográfico. Esse assunto está na sua frente 2, no seu material. Vamos lá, então, vamos iniciar a aula. A atividade de turismo, gente, ela pode ser classificada de diversas maneiras. Por exemplo, da forma como ela é praticada. Ela pode ser praticada individualmente, a pessoa sozinha, ou em grupos, que pode ser inclusive o grupo familiar, a própria família. O turismo ele pode ser doméstico, quando ele é realizado dentro das fronteiras do país, ou internacional. Ele pode ser fixo, quando é visitado uma única localidade, a pessoa permanece naquela localidade durante o período em que ela faz o turismo, ou itinerante, quando a pessoa ou o grupo vai percorrendo um roteiro para conhecer vários lugares. Perfeito? Podem haver problemas na atividade do turismo quando ela não é devidamente planejada. Podemos ter problemas de ordem ambiental e podemos, é claro, alterar o modo de vida da população local, do local que está sendo visitado. Né? A gente pode acabar causando grandes transtornos no dia a dia desta população local. Perfeito? Então, portanto, a atividade de turismo ela tem que ser bem planejada, preferencialmente planejamento este feito também com a participação da população local. Beleza? Tá? Muito bom. Seguindo adiante. Como podemos também classificar a atividade de turismo? Observando o destino. Um dos modelos é o turismo balneário para as praias, geralmente mais intenso no período do verão. Aqui no Brasil, sem dúvida, é o turismo campeão. Né? Grande parte do litoral brasileiro é perfeitamente visitável, acessível durante boa parte do ano para o turismo. Né? Turismo para serras e montanhas, turismo para estâncias hidrominerais, aquelas localidades, por exemplo, em que há fontes de águas termais ou medicinais, procuradas até para terapias alternativas, tratamentos terapêuticos alternativos. Águas de Lindóia, Poços de Caldas, por exemplo. Turismo histórico-cultural. Vamos lembrar aí de Paraty, das cidades históricas de Minas. Turismo religioso. Podemos lembrar de Aparecida, no Vale do Paraíba. Podemos lembrar, no turismo internacional, Meca, Jerusalém, o Vaticano, dentro de Roma. Turismo para eventos e negócios. E aqui no Brasil, a cidade de São Paulo, indiscutivelmente, é campeã nessa modalidade de eventos e negócios. E tem crescido bastante aqui no Brasil também a prática do ecoturismo. Por exemplo, no Pantanal, por exemplo, na região amazônica. Ok? E a cada momento vem surgindo novas possibilidades também de turismo. Muito bom, essas são as mais comuns, que eu demonstrei para vocês. Agora vamos observar um material que eu coletei da sua própria apostila também, tá? Você encontra aí no seu material. Total de despesas do turista gastos no exterior em milhões de dólares. Tá? E aí você vai ver que os números são muito expressivos. É só verificar aqui pelos gráficos e pela tonalidade. Você vai observar Europa, América do Norte, parte da Ásia, com maior destaque aqui para a China. Tá? Ainda mais porque a China tem um total de habitantes muito grande, assim como a Índia. Né? Mas o mundo mais pobre, a participação é bem menor. Perfeito? Aqui, ó, outra demonstração é o total de despesas do turista recebidos em cada país. E, de repente, você pode concluir, ué, mas parece que o mapa nem mudou. Ele é muito parecido com o mapa anterior? Sim, é verdade. Né? E aí a gente começa a verificar o quê? Que no turismo internacional,
A América do Norte, com grande destaque para os Estados Unidos. A Europa, principalmente a Europa Ocidental. Leste e Sul da Ásia, tem hoje uma participação muito grande. E, como eu disse, o mundo subdesenvolvido, mais pobre, uma participação bem pequena. Confere? Muito bem. Total de chegadas por país. Tá vendo? A mesma coisa? Olha, você vai vendo que esses mapas aqui repetem, né, o quadro geral. Observa essas regiões aqui, ó, tá? Coincide com os mapas anteriores. Perfeito? Muito bem. E aqui, ó, o total de partidas. Por que nós temos também essas coincidências, inclusive na partida? Ora, gente, quem é que consegue fazer mais turismo? Os habitantes, né, os seres humanos que têm mais dinheiro sobrando no bolso. E onde que você encontra mais seres humanos com dinheiro sobrando no bolso? No mundo mais rico, no mundo desenvolvido, no mundo que tem uma renda per capita mais elevada. Perfeito? Além do que, se você pensar no turismo de eventos e negócios, seriam aqueles países que têm um maior intercâmbio na área de eventos e de negócios, as maiores economias do mundo. Perfeito? Muito bem. Aí, portanto. Bom, seguindo. Turismo e atividade de esportes. São muito importantes, e aí vamos dar o olhar geográfico e econômico. Por quê? Porque são atividades que permitem a geração de muitos empregos diretos e indiretos. Perfeito? Tá? São atividades que ampliam investimentos em infraestrutura, em muitos setores, né, de transporte, de energia, de hospedagem, instalações para esportes. Isso é super importante. Como qualquer outra atividade que pertence à economia, leva à arrecadação de impostos, contribuem para a formação do produto interno bruto. Temos também aí a questão da entrada de divisas. Por exemplo, né? Um estrangeiro que esteja entrando aqui no Brasil para fazer turismo. E aí ele vai gastar o dinheiro dele aqui. Quer dizer, ele vai estar deixando aqui a moeda forte que ele está trazendo com ele. O dólar, o euro. Isso significa entrada de divisas. Perfeito? Muitos países no mundo têm a base de sua economia no turismo e essa entrada de divisas é super importante para a economia destes países. Há também um efeito multiplicativo sobre muitas outras atividades econômicas, por exemplo, na construção civil. E, além disso, os eventos esportivos, principalmente aqueles eventos esportivos de grande porte, de grande envergadura, eles são eventos que divulgam os países, divulgam as cidades sedes e são muito estimuladores para o turismo. Por isso que muitos querem ser o quê? Sede de Jogos Olímpicos, sede de Copa do Mundo, por exemplo. Tá? Muito bem. Além disso, há muitos outros eventos, né? Hoje em dia, nós temos aí muitos eventos na área musical também. Né? Lembre-se, Lollapalooza, Rock in Rio e por aí vai. O The Town, recentemente. Bom, apenas para ilustrar, como está também no seu material, na sua apostila, logotipos dos grandes eventos esportivos, como a Olimpíada de Tóquio de 2021, que era para ter sido realizada em 2020, foi adiada por conta da pandemia, né? A Copa do Mundo no Catar 2022. E aqui, turma, os 10 países que mais recebem turistas no mundo. Está aqui, ó. E o Brasil está muito atrás, não está entre os 10. Tá? Já comento aí a questão do Brasil. Nós observamos uma participação muito significativa na região do Mediterrâneo, Estados Unidos e lá no leste e sul da Ásia. Por exemplo, a China, né? Que está aí, ó, 62,9 milhões. Evidentemente, esses países aí que estão na dianteira, pode mudar um pouquinho a posição,
Aquele que está em primeiro vai para segundo, o terceiro sobe, pode mudar um pouquinho de um ano para outro, tá? Mas indiscutivelmente são esses daí, beleza? Muito bem. Turismo e a pandemia do Covid. Atrapalhou demais, né? Se você se lembra lá do período de auge da Covid, 2020 e o primeiro semestre de 2021, a pandemia do Covid reduziu demais o fluxo de turistas pelo mundo, as aeronaves, os aviões ficavam parados, a movimentação, né, o fluxo de aeronaves era muito pequeno, movimentação de passageiros caiu quase a zero, assim como de navios, né? Tudo bem que o maior fluxo internacional de turismo é feito pelo transporte aéreo e rodoviário, mas também podemos lembrar de navios que também pararam. Portanto, evidentemente, isso acabou provocando um impacto enorme na economia dos países que mais dependem da atividade do turismo. Hotéis fechados, muitas empresas do setor de turismo falindo, tendo uma dificuldade imensa para sobreviver, né? Durante o período da pandemia. A pandemia, além disso, né, como eu falei agora há pouco, acabou cancelando ou então adiando muitos eventos internacionais, na área de esportes, na área de cultura, né, como eu disse para vocês. Né? Reuniões internacionais sobre meio ambiente, tudo foi sendo adiado, tudo foi sendo cancelado. Ok? Muito bem. A redução de passageiros por região, na época da pandemia da Covid. Aqui, ó, antes da Covid e na Covid, né, na pandemia. Tá vendo? Olha a redução enorme da América do Norte, no Oriente Médio, na América Latina, na Europa, na Ásia e no Pacífico, na África, em todos os continentes. Certo? Aqui, turma, o tráfego marítimo nos tempos lá da pandemia. Eu falei lá das aeronaves e falei também os navios, também a navegação marítima. Então, houve uma redução do fluxo de navios pelo mundo também? Claro que sim. Olha aqui o ano de 2019 e o ano de 2020. Grande redução também. Perfeito? Evolução do tráfego aéreo em 2020. Né? No ano de 2020, aqui é só o ano de 2020, né? Se você observar, aqui está a grande mudança, hein? Tá? Lembra que a pandemia ela começou a assombrar o mundo, assustar o mundo e os números crescentes entre março e abril? Olha a queda como foi muito expressiva, né? Claro que depois o tráfego aéreo aumentou um pouquinho, porque aí era aquele fluxo aéreo de aviões para levar o quê? Remédios, equipamentos médicos, né, para hospitais, seringas, etc., para lá, para cá, produzidos na China, vendidos para o resto do mundo, porque o mundo inteiro precisava desses insumos. Né? Então aí aumentou um pouquinho, mas não por conta do turismo, é claro. O turismo ficou fechado. Tá? Muito bom. Impacto da Covid no turismo internacional por continentes, né? Então aí a gente vai ver aqui os números aqui embaixo e todos eles caindo bastante, né? Verifique aqui na parte de baixo aí da sua tela. Se ficar um pouco difícil para você visualizar na tela, dá uma olhadinha lá na sua apostila, né? Que esse material todo eu peguei lá do seu caderno, da sua apostila, tá? Então a queda, ó, foi muito expressiva, muito, de 2019 para 2020, certo? Muito bem. Seguindo, turma, turismo no Brasil. Estes são os fatores que favorecem a atividade de turismo no Brasil. Nós temos muitas belezas naturais, isso é inegável. Não temos montanhas cobertas de neve para esquiar, mas de resto, indiscutivelmente, é um país muito bonito. Diversidade cultural. O Brasil não é só o carnaval e o samba. Temos o frevo no Nordeste, o Bumba Meu Boi no Maranhão, o Festival de Parintins e outras demonstrações da cultura indígena
na Amazônia, que atraem turistas. Nós temos as festas juninas de Caruaru, Campina Grande. Nós temos a Oktoberfest em Blumenau, a típica festa germânica. São Paulo, festas típicas da comunidade japonesa, chinesa, italiana, né? Então, nós temos aí festivais de rodeio, etc. Nós temos uma diversidade cultural muito ampla, e se ela for bem aproveitada, é ótima para o turismo. E, coloquei entre aspas, tá, gente? Custo reduzido. De uma forma geral, fazer turismo no Brasil, comparando com outros destinos pelo mundo, não é caro. Mas é claro que isso, entre aspas, tem as suas variáveis. Por exemplo, a questão do câmbio. Então, se o dólar está muito caro perante o real, né, fica muito complicado para o brasileiro ir fazer turismo lá fora. Mas fica prático e fácil e barato para o estrangeiro vir aqui ao Brasil fazer turismo. E numa situação oposta, né, de um dólar muito barato e o real valorizado, aí é bem melhor para o brasileiro ir fazer turismo lá no exterior. Correto? Tá? Mas nós temos alguns fatores que desfavorecem o turismo no país. E veja, turma, são fatores que a gente reconhece facilmente, né? Uma infraestrutura precária, e além de precária, isso estou falando na área de energia, de transportes, de infraestrutura urbana, às vezes hoteleira, além de precária, também insuficiente. Falta qualificação para a mão de obra. Para o turismo internacional não basta apenas a simpatia que o brasileiro demonstra, precisa haver a prestação de um serviço exemplar, sem falhas. Para isso é necessário uma mão de obra qualificada e um problema seríssimo, que é a falta de segurança. E um país que demonstra falta de segurança acaba prejudicando enormemente o turismo, né, no país. Perfeito? Enquanto não resolvermos tudo isso, o fluxo de turistas internacionais para o Brasil será pequeno. Tá? Bom, moçada, eu havia mostrado lá para vocês os 10 países que mais recebem turistas estrangeiros no mundo. E aqui nós temos um gráfico. Naquele momento eu falei, a participação do Brasil é pequena. Lembra? E aqui um gráfico apenas mostrando para vocês, de 2003 a 2019, antes da pandemia, a entrada de turistas estrangeiros no Brasil. E olha, gente, com Copa do Mundo, com Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, eventos para lá, eventos para cá, com tudo isso, não temos tido nenhuma evolução significativa na entrada de turistas estrangeiros no Brasil. Continuamos com uma participação muito modesta. Veja, o fluxo aqui nos últimos anos tem ficado aí em torno de 6,3, 6,4 milhões. Para vocês terem uma ideia, só a cidade de Roma e do Vaticano, tá, recebem em torno de 7 milhões de turistas estrangeiros por ano. Imagine, o Vaticano, com meio quilômetro quadrado de área, 7 milhões de estrangeiros circulando ali pelo Vaticano por ano, e no Brasil inteiro, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 6,3, 6,4 milhões. Por quê? Por conta daqueles fatores desfavoráveis. Tá? Perfeito? Dá para entender, então, o porquê. Tá? Muito bem. Passageiros em voos no Brasil, internacionais e domésticos. Obviamente, né, dá para ver nitidamente que voos domésticos, muito mais passageiros do que internacionais. Isso também reforça a ideia de que o Brasil não recebe muitos estrangeiros para vir fazer turismo por aqui. No turismo interno até que tudo bem, mas de turistas estrangeiros somos pequenos no turismo internacional.